Bem-estar e movimento. Apresentação: Márcio Atala. O Bem-Estar em Movimento de hoje vai falar de artes marciais, porque é uma ótima opção como atividade física e eu acredito que tenha outros benefícios. Mas para falar sobre esse assunto, a gente recebe o professor Roberto Balduzzi. Ele é faixa preta 5º grau de karatê, faixa preta de jiu-jitsu e preparador físico. Também campeão paulista, brasileiro e sul-americano. Quer mais? Meu amigo de faculdade, Bal, prazer receber você aqui. Prazer é meu. Bom dia para todo mundo. Espero que os treinos sejam fortes, estejam bem. Eu vou te falar, viu, Bal? Você me protegeu muito na faculdade. E aí a gente vai bater esse papo aqui e que sempre me chamou a atenção e a gente vai explorar aqui é que muito além das capacidades físicas que são desenvolvidas com a luta, a gente consegue, e você vai falar muito melhor do que eu, disciplina e outros tipos de desenvolvimento muito além do motor. Márcio explica e descomplica. Mais uma oportunidade para a gente descomplicar um assunto e os nossos ouvintes perguntam: qual o alimento que ajuda no processo de emagrecimento? Olha, essa é uma resposta mais complexa. O alimento, via de regra, possui calorias e se possui calorias, ele atua no ganho de peso. Mas a gente não pode pensar simplesmente assim. A água é um alimento que não fornece calorias, mas a gente não pode ir por esse caminho também. O fato é, existem alguns alimentos onde você tem uma densidade nutricional muito bacana. O que é isso? Você tem muitas vitaminas, muitos minerais, você tem uma composição de macronutrientes interessantes, mas com pouca caloria. Então, esses alimentos inseridos dentro de uma alimentação, você pode conseguir o seu objetivo de emagrecimento. Lembrando que isso envolve o quanto você se movimenta. É muito importante a gente falar da outra ponta, não só o que você está ingerindo, mas o quanto você está gastando, e não pensar num alimento, mas pensar na alimentação como um todo. É a alimentação como um todo, aliada ao seu estilo de vida, que vai te levar para um processo não só de emagrecimento, mas um processo de saúde. Bom, Bal, agora é com você. A gente vai entrar nesse mundo das artes marciais. Como ele funciona? É indicado só para quem quer lutar? Ou ele pode ser inserido como uma atividade, inclusive para crianças, para pessoas mais velhas? Me conta um pouco como que as artes marciais, como que as lutas, elas podem ocupar esse espaço para quem não pensa em competição. Legal. Houveram dois momentos muito importantes para difundir a luta como alguma coisa muito mais educativa, muito mais para todo mundo, né? O primeiro grande momento foi com o Jigoro Kano no Japão, na Budokan, quando as artes marciais todas vão pro Budo japonês, que é o caminho do guerreiro. E então eles desenvolvem toda uma linha disciplinar de conceitos, de valores educativos, levando o judô inclusive para a escola, por exemplo, no Japão. Jigoro Kano, o pai do judô. Pai do judô, exato. Muito obrigado. E esse momento é muito importante. Depois, outros grandes mestres de outras grandes artes vão entrar nessa mesma linha do judô. E recentemente, eu diria que na metade da década de 90, principalmente com o advento, por incrível que pareça, do MMA, né, com a família Gracie nos Estados Unidos e tal, houve uma visibilidade ainda maior para as lutas e muita gente começou a descobrir um caminho aí de bem-estar. Então, é muito comum hoje você ver nas praças, nas academias, em casa, as mulheres treinando luta de uma maneira adaptada, né, mas de uma maneira muito positiva. O pessoal idoso treinando e a molecada que já vem lá de trás treinando, continuar treinando. Então eu diria que o benefício é para todo mundo, desde que você saiba adaptar, né? As academias, elas trabalham de uma maneira mais genérica, mas trabalhos individualizados tornam possível para todo mundo com objetivos diferentes. E você tocou num ponto, você falou do Jigoro Kano, do judô e da parte educacional. Quando eu era menino, lá em Belo Horizonte, fazia parte, né,
na nossa formação ali, fazer algum tipo de artes marciais e eu lembro que eu fiz judô. É, continua ainda uma busca na infância pelas artes marciais, porque que eu me lembre daquela época, você não só a parte de rolamento, de uma série de coisas que você traz depois para a vida adulta, mas tinha uma questão muito de disciplina, hierarquia, respeito, e tudo isso era muito forte na aula de judô, que você falou da parte educacional. Continua assim? Absolutamente sim, eu diria que até reforçado. Por quê? Primeiro, o que você comentou da parte física, né? O judô, principalmente, desde a primeira infância, ela é muito importante porque ensina a criança a cair, a rolar. Então, são os primeiros movimentos ali dela, ele vai desenvolver de uma maneira muito importante, muito boa. Então, o judô, especificamente dentro das artes marciais, ele é o mais indicado, talvez, para essa primeira faixa etária. Mas aí, mesmo depois, na segunda infância, a partir dos 7 anos, entram as outras artes marciais, às vezes um pouquinho antes, capoeira, karatê e todas as demais. Passando para a criança uma coisa que ela hoje não encontra, que são esses valores, né? Quando você era criança, era um pouco diferente a história. Hoje, infelizmente, a sociedade ela tende a glamorizar a desistência, por exemplo, ela tende a glamorizar o vitimismo. Então, pais interessados que as crianças recebam valores como disciplina, respeito, perseverança, né? Acabam buscando ainda com mais afinco, mais vontade o esporte em geral, que traz isso, né? O esporte, ainda bem, o esporte entendeu isso, que talvez com uma influência importante das artes marciais, mas as artes marciais acho que de uma maneira mais forte, mais prioriza ainda mais esses valores. Você tocou num ponto interessante, que é um ganho do esporte em si, que é a noção de ganhar, perder, que é da vida, de você cair e levantar, porque a vida é assim e vai ser assim, né? Ninguém ganha sempre. Tem uma frase do Ronaldo, o fenômeno, que eu tive a oportunidade de trabalhar. Ele falou: eu perdi muito mais que ganhei, né? Mas soube levantar e ele falou: eu soube ganhar as importantes, né? Mas isso o esporte traz, e as lutas elas trazem isso com uma disciplina, com alguns conceitos muito interessantes. E aí a gente está falando da parte emocional, né? Que medida também as artes marciais elas ajudam nesse desenvolvimento emocional e conseguem, por exemplo, controlar uma agressividade, conseguem... Porque esse é um medo que a sociedade tem, né? O cara é lutador de jiu-jitsu, o cara é lutador de karatê, eu tenho medo dele porque ele vai me espancar na rua. E em que medida você ser um aluno faz com que esse desenvolvimento emocional, esse conhecimento do seu poder em relação aos outros é controlado ou não? Olha, as lutas, elas são realmente violentas. Existe uma violência na luta, uma agressividade, mas ela é canalizada. Ela vai em uma direção. Então, ela é educada de uma certa maneira. Se você é uma criança violenta, um adolescente violento, ou um adulto violento, e você passa a lutar, você canaliza essa violência. A gente viu isso diversas vezes, com diversos exemplos. O mais gritante talvez seja no boxe, porque o boxe, como peneira, ele vai buscar, né, a sua mão de obra dentro de uma população que muito é carente, muito vulnerável. carente, exato, mais vulnerável. E traz essa realidade para o ringue. E no ringue você vê esse processo de educação acontecendo. Compara o Mike Tyson de hoje com o Mike Tyson de 2, 3 décadas atrás, né? Então, são exemplos até caricatos, mas são exemplos fortes, né, do que a gente vê na luta. Por outro lado, lutas como tradicionais japonesas, principalmente como o judô, o karatê, o jiu-jitsu, já tem uma tradição de educação. O jiu-jitsu passou por um período aí um pouco mais barulhento, mas hoje as academias são exemplos de disciplina e de levar os seus alunos ao respeito, à educação. É uma força controlada, é uma força contida, é uma força que trabalha no sentido de ajudar, de proteger o mais fraco, de proteger a verdade, o que é correto, e não o contrário, não de impor nada, né? Então, isso é muito importante. Tá, e você tocou nesse ponto que hoje você tem inúmeras academias oferecendo diversos tipos de luta como uma maneira de se manter ativo, de se condicionar,
Porque, pô, o Brasil hoje ele tem mais de 70% da população que não atinge o mínimo de movimento recomendado pela OMS. E a gente sabe que o sedentarismo é a quarta maior causa de morte no mundo, ela é gatilho para o desenvolvimento de uma série de doenças. Então, a luta ela passa a ser oferecida de uma maneira, como você disse, mais superficial, mas em várias academias. Antes da gente falar desses benefícios, é importante a gente entender que as lutas são diferentes, né? Como que você agruparia essas lutas? Porque você tem o karatê, que é diferente, por exemplo, de um jiu-jitsu. E existe uma maneira da gente classificar essas lutas? Sem dúvida, a gente podia classificá-la de diferentes maneiras, mas eu diria que a mais interessante para a gente pensar nelas é dividir nas lutas que são de golpes de percussão, que seria a fase 1 da luta, que é aquela luta em distância, soco, chute, Por joelhada, exemplo, cotovelada, boxe, karatê, capoeira, taekwondo, muay thai. Então, as lutas que envolvem mais socos, chutes, né, que a gente chama de golpes de percussão. Uhum. Uma fase 2, que é uma fase de mais contato, quando você já se aproximou do seu adversário, e aí você vai agarrar ele, vai pra queda, né, pro clinch, né, e aí você tem o judô, por exemplo, você tem o começo da luta de jiu-jitsu, você tem o wrestling, a luta greco-romana, que é olímpica, né. Sumô? O sumô, pode ser, por que não? O sumô, ele passa pela primeira fase dos tapas ali, depois é levantar o adversário para retirar ele, né, ou derrubar ou retirar de lá. E a terceira fase, a terceira etapa, que seria depois que o contato já se formou no solo. Então aí, por exemplo, o jiu-jitsu é um grande especialista, né, aquela luta no solo mesmo, o sambo, o wrestling continua sendo. E as lutas, todas elas passam pelas 3 fases. Então o jiu-jitsu também tem golpe de percussão, sei lá, o Muay Thai também tem alguma técnica de solo, mas elas se especializam mais em uma das fases. Então, quando você vê uma competição de judô, por exemplo, você entende que a grande força do judô está nas quedas, né? Está na vontade de derrubar. Claro que o judô esportivo é diferente do judô tradicional, recreativo. praticado. Agora, quando a gente fala dessas aulas que são mais populares em academias, como boxe, Muay Thai, mesmo capoeira, karatê, quais os maiores benefícios físicos que você enxerga? Alto gasto calórico, flexibilidade, força? O que você classificaria como os principais principais ganhos? Então, como elas são lutas diferentes e trabalham de maneira diferente, né, todas elas têm um ganho físico importante. O primeiro ponto aí na escolha, vamos dizer, de uma dessas lutas para o praticante é o biotipo dele, aquilo que ele gosta mais. Uhum. Então, é claro que uma luta que depende mais do seu peso corporal, se você é muito pequeno, você vai ter que treinar mais para ter uma técnica muito mais desenvolvida. Mas isso pode ser um desafio interessante. Então, não é que é um fator limitador. Mas uma mulher que é mais flexível, tem mais velocidade, ela vai se dar naturalmente melhor no taekwondo, por exemplo, ou na capoeira, né? Porque ela tem uma amplitude de perna muito maior do que de um homem. Agora, essas lutas de golpe de percussão, elas vão trabalhar muito velocidade. Então, você vai ficar com o corpo todo enrijecido, mais rápido, com uma resposta mais rápida, né? As lutas de agarre e de técnica de solo já trabalham um pouco mais a parte anaeróbia, um pouco mais a força. Então, elas trabalham, tem resultados um pouco diferentes. Sabendo disso, existe um trabalho complementar que o professor faz para que você continue rápido, para que você continue forte, mesmo que você pratique uma modalidade específica. O importante é fazer, né? Muito mais do que qualquer coisa, é que você faça alguma delas, escolha alguma delas e faça. Até porque quem busca esse tipo de atividade em academia não está visando, obviamente, o nível competitivo. Está visando ali uma atividade física que seja prazerosa, que traga alguns benefícios e, principalmente, que tenha algum prazer. Porque para você manter a regularidade, se você se diverte naquele momento, se você tem, óbvio, um ganho, que é o seu objetivo quando procura uma luta dessa, tem um ganho físico, melhor dos mundos. Agora, essas aulas, elas são muito combinadas, né? Então, que nem você comentou. Então, eu vou fazer uma aula boxe, Muay Thai. Tem um momento que eu pulo corda, tem um momento que eu faço alguns outros exercícios. Eles adaptam alguns exercícios para melhorar o seu desempenho na luta ou simplesmente para compor melhor a aula? Não, sem dúvida, para melhorar o desempenho na luta, tudo é pensado em relação a isso. Eu posso fazer N tipos de aquecimento. Se eu fazer um aquecimento que favoreça também o meu desempenho na luta, né? Isso é um fato. Mas independente de qual modalidade de luta, a gente vai montar uma aula que faça sentido para a saúde do aluno, do participante. Então, ela tem que ter um aquecimento, como toda atividade física tem que começar com um bom aquecimento. Ela tem que ter uma parte de um alongamento, relaxamento, vamos dizer, muscular leve no início, né?
uma parte mais técnica, uma parte mais até de sociabilização, que é a parte do combate mesmo, que é a parte do frente a frente, né? Você fazer entrada de golpe um no outro e tal. E aí uma parte final mais física, talvez, e um novo relaxamento. Então essa é a estrutura de toda a arte marcial, qualquer aula de arte marcial. E aí exercícios específicos e que vão ser mudados também, para que o corpo não acostume com aquilo, para que você tenha um ganho geral, né? 360 graus. Agora, uma pessoa pode ter a luta única, exclusiva, como a sua única modalidade, ou, por exemplo, eu vou fazer 3 vezes por semana Muay Thai, ou, sei lá, Jiu-Jitsu, não importa. Eu deveria, nos outros dias, ter algum outro tipo de atividade que me ajudasse nessa luta? Ou eu posso, se quiser, não, vou fazer 6 vezes por semana a luta? Você como um profissional da área. Olha, Márcio, eu hoje, para a realidade de uma cidade como a nossa, por exemplo, eu diria que o ideal é que ele misture atividades físicas diferentes. Mas a gente tem exemplo, por exemplo, de mestres, de senseis no Japão com 90, 100 anos que fizeram karatê a vida inteira, estão extremamente saudáveis e continuam treinando karatê a vida inteira, né? E aí, o que acontece? Eles fazem exercícios com pesos, mas sempre dentro do que é a disciplina do karatê. Exercícios de flexibilidade, exercícios de força, exercícios de velocidade. Então, tá tudo ali dentro, né? Mas é claro que o foco dele é um só. Ele apontou numa direção e vai naquela sentido para sempre. Eu diria que se você busca a saúde, se você busca... É interessante você fazer trabalho na musculação, né? Que também vai te ajudar no karatê. Um trabalho na esteira, um trabalho no parque, um trabalho na piscina. É mais gostoso, inclusive, é mais agradável. Principalmente depois de uma certa idade. Depois dos 35 anos, a gente sabe que o corpo já não responde da mesma maneira. E principalmente depois dos 40, 45, é muito legal que você varie o exercício para não ter lesão. Então natação um dia, a luta no outro, yoga no outro. Quanto mais você puder diversificar, melhor vai ser a sua resposta para a vida. Agora a gente passa por um momento de muita digitalização da orientação da atividade física. Então você tem aulas online com diversos professores de diversas modalidades. Essa é uma realidade das lutas também? É uma realidade das lutas também, veio para ficar, né? E não é alguma coisa que a gente tem que brigar contra, né? Uma coisa complementa a outra. Senão a gente entra naquela história de que, sei lá, o DVD vai matar o livro, ou do que, né? Então não é por aí. Mas qual o cuidado, vamos supor, uma pessoa iniciante, eu, que resolvi fazer karatê, qual seria o cuidado que eu deveria ter na hora de selecionar, por exemplo, uma aula, ou pelo nível de condicionamento atual, ou por ser iniciante? Como que eu consigo errar menos na escolha aí da minha aula online? A função do instrutor, seja ele digital ou presencial, né, acaba sendo a mesma. Então, escolher um bom instrutor, uma boa escola, né, é um primeiro bom caminho. Primeiro passo, primeiro bom caminho. Agora, eu diria o seguinte, não confiar simplesmente porque a gente tem um enorme acervo à disposição aí de informações, que você vai ser um autodidata e que vai dar tudo certo, né? É muito importante que você tenha um mentor aí, um tutor, alguém que te oriente nesse processo. Agora, você pode sim, com esse universo de informação que está aí à disposição, acrescentar isso. Então, vira um ponto positivo. Eu ter o Google aí na mão, o YouTube aí na mão para ter mais informação é ótimo. Mas nada substitui o presencial, nada substitui o sorriso, as lágrimas, o suor e o choro de estar trocando, né, ali um na frente do outro, né? Soco, queda, o que quer que seja. Desafio do ouvinte. Hoje, nosso ouvinte Marcela de Castro nos conta sua história e seu desafio pessoal. Ela disse que era compulsiva com comida e descontava tudo. Alegria, ansiedade, tristeza, tudo na comida. Por qualquer motivo, ela comia, para comemorar ou para se confortar. E com isso, ela ganhou 10 quilos em um ano. Seu desafio, Marcela, é se livrar desses 10 quilos que você ganhou a mais. É isso que você me pediu. Então, eu vou deixar aqui a minha recomendação, o meu desafio para você. Primeiro, tente se movimentar pelo menos 3 vezes na semana. Escolha qualquer atividade que você consiga dar regularidade. Hoje a gente está falando sobre luta. Quem sabe a luta não vai ser uma atividade que vai te dar prazer e que você vai começar a ter um gasto calórico melhor. Segunda dica que eu dou para você, e é o desafio,
organize sua rotina. Tenha hora para comer, tenha hora para trabalhar, para dormir. Isso faz com que seu corpo se acostume e que você não fique beliscando o tempo inteiro, você tenha a hora determinada para fazer cada uma dessas tarefas. Então, a minha sugestão para você é essa. Aumente um pouquinho o gasto calórico, tenha a sua rotina e eu tenho certeza que esse peso que você ganhou ao longo de um ano, ele vai embora. E lembre-se que você também pode participar do desafio do ouvinte, é fácil, só mandar um e-mail para bemestar@cbn.com.br ou no Instagram @cbnoficial ou no meu Instagram @marcioatala. Quais os cuidados que você tem que ter para que essa luta não te leve a uma lesão ou algum outro problema? Bom, como qualquer atividade esportiva, fazer ela da maneira correta, sem exageros, né? Dentro do ambiente adequado, então com a proteção necessária. O equipamento certo é fundamental. O equipamento certo e o bom senso, principalmente, né? É o mais fundamental de tudo aí. A luta, ela não, da maneira como ela é praticada corretamente, ela não deve te lesionar. Claro, o esporte de alto nível acaba, eventualmente você pode ser levado a uma lesão, mas não é essa a ideia. A primeira coisa é a saúde, né? Então, ela não é alguma coisa para te machucar. Eu diria que escolhendo de novo um bom professor, um bom tutor, uma boa escola, essa sua chance de lesão ela cai sensivelmente. E por que as mulheres têm procurado tanto as lutas? Hoje eu percebo, antigamente tinha uma busca grande das mulheres para as aulas ritmadas, né? Década de 80, 90. Aquele tempo que a gente se conheceu. Tinha ginástica aeróbica, tinha... E hoje existe essa migração das mulheres para as aulas de luta. O que você atribui? Existe um fator social, que é da força da mulher hoje, né? Ela se coloca na sociedade de uma maneira diferente, uma maneira importante. Ela se sente mais poderosa, no sentido de físico mesmo, e ela aprendeu que ela pode ser realmente, isso pode acontecer verdadeiramente. Mas eu diria que ela entendeu também que é divertido socar, chutar, desestressar, e que isso enrijece o corpo dela, e que isso faz bem para a saúde dela. Então, talvez isso seja ainda mais relevante. E é gostoso, a trocação é gostosa quando ela é feita de maneira saudável, inteligente, né? Ela é gostosa, ela é muito agradável. E é muito gostoso para quem é da área, hoje passear pelos parques, por exemplo, e ver a quantidade de meninas com o seu professor lá, ou com o seu parceiro, né, de atividade, batendo, né, socando raquete, socando aparador, né? É muito legal, é muito gostoso ver isso acontecer. E o resultado físico? Ele aparece um pouco mais rápido? É uma atividade realmente que tem um alto gasto calórico? Porque uma dos chamarizes, né, que as academias usam faça uma aula de Muay Thai e perca 800 calorias numa hora, né? Você sempre tem esse lado comercial. Essas aulas de artes marciais, elas realmente exigem bastante do corpo? Muito, Márcio, muito. Ela trabalha você na superação de você mesmo, e o que significa fazer o próximo movimento mais rápido do que eu fiz o anterior, né? E o terceiro mais rápido do segundo, e aí por aí vai. Com um descanso sempre ativo. Na aula é difícil você ter um momento de repouso mesmo, que você está lá sentado só observando. São raros esses momentos. Então, o descanso é sempre ativo, você tem a corda como aquecimento, você tem a movimentação sempre em todas as direções, você tem exercício de velocidade e força combinado. Trabalha muita coordenação também, né? Muito, muito. E decisão rápida, né? Essa escolha rápida do que fazer, como fazer, do equilíbrio. Então, é uma verdade, o marketing aí, como você falou, ele acaba ressaltando isso, mas é uma verdade. Você perde, às vezes, 1 quilo, 1,5 quilo, 2 quilos de água em um treino. Um bom treino. E você tocou num ponto que é muito interessante. Tem uma leitura que eu sempre recomendo, que é Corpo Ativo, Mente Desperta, que é de um neurocientista de Harvard. E ele fala de esportes que são abertos. Como ele classifica isso? Por exemplo, você está numa aula, numa luta, você não sabe o que o seu oponente vai fazer. Então você tem que estar muito atento a alguns estímulos que são inesperados. Diferente da corrida, da bicicleta ou da musculação, onde o seu cérebro já está adaptado àquele movimento e ele não pensa para realizar aquele movimento.
Quando você está numa luta, num jogo de vôlei, por exemplo, você não sabe o que vai acontecer, o que seu oponente vai fazer. E isso traz benefícios cognitivos melhores, adaptações melhores em relação a esse lado cognitivo. Então, esse ponto que você tocou, ele é muito importante também. Talvez por isso seja também motivante você participar de uma aula dessa, né? Exatamente. Existem aí dois pontos importantes, dois pilares para esse desenvolvimento cognitivo, essa resolução rápida, essa estratégia de luta, vamos chamar assim, né? Um é a repetição de uma resposta para um estímulo. Então, por exemplo, se eu receber um chute desse lado, eu vou defender e bater, vou defender e bater. E eu faço isso tantas vezes que isso acaba entrando automatizado. Exatamente. E o outro é, como eu tenho diferentes estímulos e diferentes respostas para um mesmo estímulo, para estímulos diferentes, é a tomada de decisão muito rápida com o acender de uma luz, de uma cor. Então, se ela é verde, eu reajo assim, se ela é vermelha, eu reajo assim ou assim. Isso traz uma capacidade de reação rápida e uma possibilidade estratégica muito grande. Então, a gente vê que mesmo quem é leigo, quando assiste, por exemplo, no MMA, o Anderson Silva lutando, percebe que ele tem um repertório muito grande, muito aberto. Quando você assiste, por exemplo, o Vanderlei Silva lutando, que é um excelente atleta também, muito forte, com resultados incríveis, mas ele tem ele repete mais os mesmos movimentos. Mais assim, previsível. Aquilo que ele faz melhor, faz muito bem. Diferente do outro que tem um leque maior, às vezes nem tão bom quanto o do Vanderlei, mas né, o Anderson, mas um leque muito mais amplo. Então a gente repara isso, mesmo quem é leigo consegue perceber essa diferença. Né? Bacana. E 3 dicas para levar para casa. Bom, e agora que a gente está chegando no final, Bal, a gente sempre quer deixar 3 dicas para quem ouviu esse papo com você e optou pela luta como a atividade física dele. Então, deixa aqui 3 dicas para quem falou, eu vou começar a lutar ou eu vou começar a praticar alguma aula na academia que envolva luta. Tá bom, vamos pensar assim. Então, uma primeira dica importante é potência, força, capacidade. É sempre melhor a gente ter e não precisar usar do que precisar usar e não ter. Então, se você puder ter essa força, essa potência, tá ali guardado em você, tenha, né? Essa é uma primeira dica. A segunda dica, que eu acho fundamental, assim que eu passo para meus alunos com frequência, é não use o seu corpo, cuide do seu corpo. É muito diferente. Gente que usa o corpo a vida toda, ou em alguns momentos, e gente que cuida do corpo. Cuide do seu corpo. Essa é a segunda dica. E a terceira é levante da cadeira. Então, não fique esperando a academia ideal, o amigo legal, o ambiente gostoso. Professor perfeito. Professor perfeito. Vai fazer. Né? Começa com a caminhada, vai fazer. Levanta da cadeira. E daí, entra na academia, faz o primeiro dia, né? Faz o seu primeiro mês aí, que daí pra frente a coisa acontece, se você deixar. Né? Boa. Bom, antes de terminar, me veio aqui uma dúvida que eu lembro da nossa época de faculdade, e uma das coisas que me chamava a atenção, como que os caras conseguem, numa pancada só, quebrar 8 barras de gelo? É técnica ou é força? As duas coisas combinadas? É técnica, força e tem um jeito, tem uma manha também. Tem manha. Tem uma manha. A barra de gelo, ela é extremamente dura, claro, assim que ela sai do freezer, né? Um pouquinho depois ela já não é tão dura. Ela já começou a dar uma... Mas ainda assim é uma dificuldade enorme, não tô né, tirando o valor de quem faz isso. Porque é interessante mesmo, tem que ter força, tem que ter a parte que vai tocar no gelo calejada, porque senão você quebra a mão, quebra o braço, pelo que você for bater. E tendo uma distância entre uma barra e outra, por exemplo, o peso de uma auxilia na quebra da subsequente, né? Então, assim, é saber fazer, ter a técnica da batida, o calejamento, a força e estar disposto também a eventualmente não ter insucessos, né? Então, quem faz é muito legal e é tudo junto. Obrigado, Bal. Foi uma delícia esse papo. Passou rápido. Espero que a gente tenha inspirado muitas pessoas a procurar a luta como uma das atividades físicas e espero te encontrar em breve para a gente falar mais sobre esse e outros assuntos. Obrigado a você, obrigado a todo mundo e um beijo para vocês.
Bom, o Bem-Estar em Movimento de hoje fica por aqui. Se você gostou do nosso papo, compartilhe com seus amigos. Baixe agora mesmo e ouça o podcast, que já está disponível em todas as plataformas de áudio e no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri e do Bruno Teixeira, a edição do Rafael Furugem e os trabalhos técnicos do Juliano Fonseca. Bom fim de semana e grande abraço a todos. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.